A gente vai fazer algumas coisinhas que estão no meu coração, mas eu quero compartilhar uma palavra bem simples, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Se quiser, o pessoal pode colocar aqui no telão. Essa é uma palavra que eu poderia até dizer, né? O tema dessa mensagem, multiplicação e rompimento. Deus tem tratado algumas coisas comigo que eu quero compartilhar com você pela palavra. Amém, irmão? Então abra seu coração para você receber da palavra. Deus está falando com você. Está te pastoreando, está te consolando, está te dando estratégias. Eu sei que às vezes a gente, né, fica com a expectativa, então eu quero logo calabachei, né, dar uma carreirinha, cair na unção, levantar na unção e cair de novo e levantar. Tem gente que cai e levanta na unção 10 vezes. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí é forte. Mas Ele está falando por meio da palavra. E eu lembro, irmãos, que eu tive uma professora do Rema, pastor Josimar, eu acredito que foi a professora do Senhor também, Alexandra Flig, né? E eu lembro bem que ela é uma americana, mas faz um trabalho maravilhoso na França, junto com o marido dela. E eu lembro, quando ela foi minha professora no Rema, ela falou uma coisa que aquilo me pegou. Ela disse, rapaz, às vezes você está pregando, o pregador, o pastor, o ministro está pregando e ensinando, e os dons estão em manifestação. Está lá o tempo todo fluindo. Se você abrir os seus ouvidos, de repente, até mesmo um exemplo, pode ser o exemplo que se encaixa com a história da sua vida. Às vezes uma palavra, um texto, vai de encontro com a sua necessidade. Mas é o nosso trabalho ter expectativa, irmãos. Existe um lugar onde os dons se manifestam de uma maneira, patente. Mas existe um lugar que a gente está aqui pregando, ensinando, e esses dons estão em manifestação. Eu estava dando aula no Rema ano passado, e isso foi interessante. Eu estava dando a matéria evangelismo. Aí eu tinha que ensinar a eles algumas coisas de maneira prática, né? Inclusive sobre também orar pelos enfermos, nas ruas, no lugar de trabalho. Eu estava dando a seguinte instrução a ele. Fique comigo para eu contar para você essa história bem simples. Eu estava dizendo, talvez, querido, você não consiga no seu local de trabalho impor a mão logo na cabeça, porque talvez vai ter um problemão naquele lugar e as pessoas podem não entender e ali o negócio é meio estreito, mas Deus vai te dar tal sabedoria, se você estiver cheio dele, desejoso de fazer a diferença, que muitas vezes somente, porque a Bíblia diz, imporão as mãos. Então pode ser só no ombro. E eu lembro, irmãos, que eu estava dando esse exemplo. E aí eu fui mesmo assim, exemplificar, mostrar como seria. Aí tinha uma aluna minha aqui desse lado, na primeira fila. E aí eu disse, você pode simplesmente fazer assim, irmãos. Bota a mão no ombro da pessoa, dando um exemplo na sala de aula. Em nome de Jesus, recebe e seja curado. Irmão, eu não sabia, eu estava contando um exemplo. Mas ela estava com dor no ombro, com dor nas costas, e eu fui exatamente nela. E depois ela veio me contar, no exemplo, eu fui curada. Sabe, irmão, por que no exemplo ela foi curada? Porque ela não estava vendo aquela aula, ou até mesmo aquele exemplo, de maneira natural. Ela estava cheia de expectativas. E aquilo me impactou, porque eu, na minha consciência mesmo, eu estava exemplificando. Eu não estava necessariamente, e você entende? Com a expectativa de impor as mãos, ela estava com uma doença e ela ia ser curada. Mas era o que ela precisava. E com a expectativa ela recebeu. Você entende o que eu estou falando? Então o tempo todo o Senhor está falando, irmãos, durante o culto. Você passou por aquela porta, Deus já está falando através do grupo de louvor, da equipe de louvor, do dirigente, da pessoa que está do seu lado. Amém? Nós vamos embora. Essa história, ela é maravilhosa. Eu vou começar o versículo 1 e eu vou compartilhar algumas coisas com você. Diz assim, 2 Reis capítulo 4, versículo 1. O título é O Milagre do Azeite. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Eu quero que você atente em alguns detalhes que estão aqui. Diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então você vê, ela foi lá, procurou Eliseu, né, que é o profeta mor dessa época. O marido dela também era um profeta, mas ele partiu para a glória. E agora ela está procurando quem pode ajudar ela e dizer, olha, é o seguinte, ele morreu, mas ele deixou uma dívida. Ele deixou um problema para eu resolver. E o credor está na minha porta, batendo, porque se eu pagar, está resolvido. Se eu não pagar, ele vai levar os meus 2 filhos como escravo.
em troca do pagamento da dívida. Os meus filhos vão servir como pagamento. Imagine, irmãos, a pressão que ela estava, não é? O problema aqui que ela tinha gigantesco. Ela estava com um problema, uma situação que precisava ser resolvida, que não foi nem ela que causou esse problema na vida dela. Uma outra pessoa não fez a parte, que no caso foi o marido dela. E esse problema agora estava no colo dela para ela resolver. Ela tinha que resolver essa situação. Tem coisas na minha vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas talvez, irmãos, seja vacina para uns e para outros seja remédio. Talvez tenha algum problema aí na sua vida que alguns deles é responsabilidade sua e você precisa resolver. E talvez alguns outros é uma consequência de uma decisão que foi feita de maneira errada e quem pagou a conta no final foi você. Mas o fato é, seja qualquer, entende o tipo de situação, pode ser resolvido. Pode ter rompimento, pode ter multiplicação, a gente só precisa seguir a instrução. Agora, no dia do problema, você precisa procurar alguém que possa te ajudar. Tem gente que não tem nada para te falar, irmão. Não tem nada para te acrescentar, não tem nada para te edificar. Tem mesa, irmão, que não serve para mim, não serve para você. Eu vou andar em amor com essas pessoas, mas eu não vou sentar nessas mesas, porque elas não me edificam. E, irmão, não sei você, mas eu estou de um jeito que a depender eu já digo logo, para! Não quero saber, não me fala mais nada, não, acabou. Porque eu quero viver minha vida em paz para o Senhor. Então eu não vou me envolver com coisas que não servem para mim. Ok, então você precisa procurar ajuda. No caso dela, ela procurou um profeta, né? Porque verdadeiramente, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, está dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis. Porque nessa época do Antigo Testamento, eles eram guiados o quê? Pelos profetas. Deus usava a boca dos profetas para trazer revelação, direção, visão para o povo. Mas agora, no tempo que nós estamos vivendo, sim, nós podemos contar com a ajuda de homens e mulheres, entende? Ungidos para nos ajudar. Mas além disso, podemos contar com a pessoa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 14, o tema do Firmes na Verdade, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo está dentro de você para te ajudar a te tirar do problema, a te tirar da situação, a te mostrar a solução. Agora, quando a gente pede ajuda, irmão, a gente precisa prestar atenção na instrução, no que a gente está ouvindo. E precisa acolher e obedecer. O pastor Bando, de maneira clássica, dizia várias vezes no púlpito de Campina Grande. E por aí, viajando, com certeza ele disse também: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, a vontade de Deus para mim e para você é que a gente come o melhor da terra. Mas a gente precisa ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. O problema é que tem gente que ouve, mas não obedece. Ou tem pessoas que estão ouvindo, obedecendo de má vontade. Não adianta, irmão, obedecer de má vontade. Tem que obedecer de boa vontade. Entendeu? Não é fazer cara de jumento. É estar com o coração rendido. Senhor, isso não me agrada muito. Não gostei muito. Mexeu comigo. Para de mimimi, irmão. Se rende à instrução e obedece de boa vontade. Você pode dizer, mas Luane, não, só segue. E vai dar certo. Amém. E você vai ver, o tempo todo eu vou contar a história para você, e a gente vai ver o resultado dela, mas eu vou trazer mesmo coisas que o Senhor foi colocando no meu coração, na história dessa mulher, quando eu estava meditando e estudando. Aí ela contou o problema, diz assim, versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Não é engraçado que às vezes a gente pensa que não tem nada? Mas ele perguntou: o que é que você tem? O que é que você tem? Tem algo que você tem em casa, na sua vida. Que isso pode ser, sabe, a semente, a ferramenta, o caminho, o lugar que as coisas vão começar a acontecer. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada, mas nós sempre temos alguma coisa. Era isso que o profeta estava dizendo. Minha filha, você tem um problema, mas tem algo que pode ser usado. Aí ela disse, e ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Você vê que ela pensava que a vasilha de azeite não servia de nada. Mas a vasilha de azeite era tudo que Deus precisava para multiplicar. Para trazer rompimento e multiplicação. Como você conhece o final da história, eu posso dar o spoiler. Rompimento e multiplicação. Irmão, você sempre tem algo. Sabe, seja o teu tempo, a tua disposição, teus dons, tuas habilidades, tuas ferramentas, mas você sempre tem algo que você pode apresentar ao Senhor, e a partir desse lugar coisas vão acontecer.
O problema é que a gente fica pensando, mas rapaz, e se fulano fizesse por mim? Se Beltrano fizesse por mim? Se Cicrano fizesse por mim? Imagina se essa mulher tivesse ficado com mentalidade de vítima. O profeta é difícil demais, porque ele não pregava tão bem. Era um pregador tão ungido, um profeta. Mas Eliseu, o camarada morreu, me deixou com dívida. E agora? Imagina se ela tivesse ficado com mentalidade de vítima. Mas ela não ficou com mentalidade de vítima, ela foi resolver o problema. Você precisa resolver o seu problema. Aí continua, então disse Eliseu, vá pedir. Aí ele vai dar uma série de instruções. E aí eu vou falar mais algumas coisas com você sobre isso. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Primeira instrução, vá pedir vasilhas a todos os vizinhos. Você já parou para pensar o quanto aquela mulher estava se expondo? Irmão, ela tinha que ir de porta em porta. Me deu uma vasilha, Severina, Sebastiana. Meu marido me deixou com dívida, mulher. Eu preciso resolver o problema, me ajuda, me dá uma vasilha. Que o profeta disse, vá pedir vasilha. Irmão, imagina ela se expondo. Muitas vezes, para que o socorro divino chegue na sua vida, você precisa se expor. Não é a qualquer pessoa, mas a pessoas que podem te ajudar e te socorrer. Sabe, mas aí às vezes a gente fica lá, sofrendo, apanhando sozinho. Irmão, peça ajuda a quem pode te ajudar. Não é a qualquer um não, a qualquer maluco do pedaço não. Porque tem uns que estão aí tão atribulados que a depender vai te dar um conselho que só vai te atrapalhar. Mas tem pessoas cheias da palavra, cheias do Espírito, cheias da unção, que podem te socorrer e te ajudar. Considere a unção que está, sabe, nas pessoas que moram na sua casa. As pessoas dizem assim, né? Profeta de casa não faz milagre, né? Não é assim que diz? Profeta da casa não faz milagre. Mas eu vou te dizer, nos momentos de pressão, uma das pessoas que Deus tem mais usado para me socorrer, me consolar, é minha irmã, Laila, de 20 anos de idade. Você tem noção, irmão? Quantas vezes eu estava sentada assim na mesa e dizendo a ela alguma coisa e de repente a unção de Deus vinha assim sobre ela e ela olhava bem séria para mim, apontava o dedo e começava a profetizar sobre minha vida e me colocar no lugar certo. Irmão, a pessoa que está do teu lado tem a unção que você precisa. Você pode correr atrás de pastores, não tem problema. Mas muitas vezes na sua casa tem alguém te dando um conselho. E esse conselho está vindo com a sabedoria do alto, para te ajudar a sair de um problema. Mas aí o que é que a gente faz? A gente trata como normal, de qualquer forma. Não, a Bíblia fala, Filipenses capítulo 2, se você puder abrir, ou então só me ouça. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja que a Bíblia está dizendo, não cuide apenas dos seus interesses, cuide do interesse dos outros. Veja que a Bíblia está dizendo, mas humildemente considere a pessoa que está do seu lado superior a você mesmo. Considere a pessoa que está do seu lado. Considerem uns aos outros superiores a nós mesmos. Amém, irmão? O que é que está falando? Está falando sobre a gente considerar a unção que aquela pessoa carrega. E às vezes a gente está olhando de maneira natural, mas ela tem a resposta que você precisa. Então deixa eu te dizer, se exponha para as pessoas que possam te ajudar. Segunda coisa, peça ajuda e se associe com as pessoas que podem te levar ao teu destino. Tem gente que vai atrapalhar o teu destino, mas tem gente que são, irmãos, as pessoas que vão segurar, sabe, nos seus ombros, nos seus braços e vai te ajudar a chegar do outro lado. Amém? Então vamos continuar. Então ela estava lá pedindo ajuda, se expondo. Aí ele disse, peça muitas vasilhas. Não foi pouca vasilha, foi muita. O que o profeta estava dizendo a ela? Prepare a sua terra para receber os milagres. Prepare, faça a parte que cabe a você. Sabe, no milagre que está para se manifestar na sua vida e para se materializar na sua vida, Deus te chama para você participar desse milagre. Deus nos chama para participar dos milagres que Ele está fazendo na nossa vida.
quando Lázaro foi ressuscitado. Irmão, ele ressuscitou um morto. Me diga. O caba estava 4 dias cheirando. O negócio estava tenso. Você não acha que Jesus, que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias o camarada morto, ele não poderia dizer: pedra, levanta-te, pedra, rola? Podia, irmão. Mas ele disse: tirai a pedra. Ele estava chamando aqueles discípulos para participar do milagre. Amém? Então você vai participar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, fazendo a parte que cabe a você, assumindo a responsabilidade que te pertence. Irmão, como a minha vida está, tem uma parte que é de Deus, mas tem uma parte que é minha, que é assumir responsabilidade sobre a minha própria vida. O problema é que tem muito crente sofrendo e apanhando e jogando a responsabilidade que cabe a ele para os outros. Não terceirize a responsabilidade que é sua. Assuma a responsabilidade que é sua. Ande em autoridade, irmão. Andar em autoridade é assumir responsabilidades. Quem assume responsabilidades começa a criar, a pavimentar a estrada para o favor de Deus operar e se manifestar. Agora ficar chorando, murmurando, reclamando, pensando no que não deu certo, no que não aconteceu, não vai, irmão, fazer realmente a roda girar, mas começar a ouvir a instrução, obedecer a instrução, sabe, com a atitude certa e fazer o que precisa ser feito, vai fazer a mão de Deus operar ao meu favor e ao seu favor. Quem se prepara para a próxima estação é você. Quem se prepara para os milagres é você. A igreja vai entrar numa nova estação, está se preparando. Você faz parte dessa igreja, vai entrar numa nova estação. Você precisa se preparar para ela. Não, irmão, só vai. Só segue o fluxo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você não sabe que Deus plantou você nessa igreja? Que foi Deus que colocou você aqui, irmãos? Então, com muito temor, eu quero te dizer: se rende. Se rende ao fluxo. Se rende ao fluxo, meu filho. Se rende. Porque o problema era se eu tivesse te plantado aqui. Se a liderança tivesse te plantado aqui. Aí a gente estava com problema. Você entende? Não, irmão, mas é Deus que faz uma pessoa entrar por aquelas portas, permanecer aqui. Então você faz parte de se rende. Você pode dizer: Luana, o que é que está acontecendo? Não sei. Só sei que Deus está falando. Entendeu? Porque Deus fala essas coisas para mim, irmão. Às vezes pessoas que têm a personalidade muito forte, elas têm opiniões muito fortes também. Aí elas começam a pensar: pá, e aqui, sabe, vez ou outra eu vejo o Senhor dizendo: faça a parte que cabe a você, bonita. Vá cuidar da sua vida. Não se vai. Para, garota. E aí, irmãos, eu respiro fundo e digo: é mesmo, vou fazer a parte que cabe a mim, não a parte que cabe aos outros. Cada qual faça a sua parte, eu vou fazer a minha e seguir o que Deus tem para a minha vida. Amém? Ele chama você para participar do milagre, crendo, confiando, mas também se planejando. E eu vou só citar um texto bem simples, que está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Eu vou repetir: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. A parte final diz assim: esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Se você olhar esse texto de uma maneira simples, está dizendo o seguinte: olhe, naquilo que você se propõe a fazer, se planeje. Se planeje, se organize, faça a sua parte para o seu milagre. Porque pegar o machado cego vai dar muito trabalho, mas gastar tempo afiando o machado, 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 afiando o machado. Quando você der um corte, irmão, um corte certeiro. Porque agora você está preparado. Então se prepare para o seu milagre. Se planeje, irmão.
Eu estou pronta para ser surpreendida, mas eu vou me preparar para o milagre. Você não está vendo não, é? Entrei na academia, caminhei, fiz dieta. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando para os meus milagres. E você precisa se preparar para os milagres que Deus quer manifestar e operar na sua vida. Oh, aleluia. Amém? Vamos continuar. Tem outras instruções. E a gente já vai fechar isso aqui para a gente ir para outra parte do culto, né? Que vocês estão cheios de expectativa. Mas Deus está falando com você sobre coisas que você precisa fazer sobre sua vida. A próxima instrução foi assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Depois que você tiver pegado todas as vasilhas, vá para dentro da sua casa, feche a porta e fique lá com seus filhos. O que Eliseu está dando aqui de instruções? Leve as pessoas que pensam como você, que falam como você, que agem como você. Leve pessoas que estão no mesmo fluxo da fé que você, irmãos. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro? Está lá em Marcos capítulo 5. Tinha uma multidão de incredulidade. E ele botou a multidão da incredulidade para correr. E levou para o quarto apenas Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Sabe por quê? Porque só Pedro, Tiago e João e os pais da menina estavam realmente com expectativa que algo fosse acontecer. Aquela multidão ali estava só fazendo número e atrapalhando. Levar, sabe quando ele está dizendo, vai lá para o teu quarto, leva teus filhos. Ele está falando, irmãos, de duas coisas: de intimidade, sabe? E de pessoas que vão andar na mesma fé que você. Que estão visualizando como você. Que estão crendo como você. Que está indo na mesma direção que você. E não gente que vai te atrapalhar. Agora eu vou te dizer, eu vou andar em amor com todo mundo. Agora não vem não, meu filho, dizer que para mim não vai dar certo não, que você chegou atrasado. E se conversar muita besteira, eu dou um tchau bem rápido e saio correndo. Porque eu não vou perder tempo, irmãos, com pessoas que, sabe, não estão indo na mesma direção. Eu vou me associar com pessoas que estão desejando a manifestação da glória e do poder de Deus. Irmão, se associe com gente que quer a manifestação da glória de Deus e do poder de Deus. E se tu tá aqui, ó, mais ou menos, vou te dar a real. Se acorda e deseja a manifestação do poder e da glória de Deus, irmão. Não, mas isso e aquilo e aquilo. Para! Isso e aquilo, para. Oh, meu Deus. A gente fica distraído e perde aquilo que Deus quer fazer. E Deus o tempo todo, através do seu Espírito que habita em nós, está dizendo: ei, foca, preste atenção. Você está numa corrida, olha para frente, não olha para os lados. Olha para frente, focado, focado. Eu faço todo esforço para você entender. E Deus sabe que pode contar comigo. Mas tem gente que está entendendo, tem gente que está com a cara de jumento. Por isso que olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: desmancha. Olhe para ela, desmancha a cara de jumento. O que é legal, irmão, é que tem gente que ainda continua com a cara de jumento. Mas eu vou olhar para o relógio. Sabe, essa era uma expressão que o pastor Bud dizia em Campina Grande, no sentido assim: não fique com raiva. Porque quando a palavra está sendo pregada, você está recebendo de Deus. Talvez esteja arrochando seus parafusos. Mas é porque Deus sabe quem você é e onde você pode chegar. Irmão, Deus sabe quem você é e onde você pode chegar. E muitas vezes, para a gente entrar em algo novo e provar de rompimento e multiplicação, a gente precisa, geralmente, todas as vezes, fazer a parte que nos cabe. O problema é que a gente fica olhando para o Senhor e diz: faz, Senhor, faz, Senhor. E o Senhor dizendo: eu já fiz a minha parte. É o teu trabalho agora, meu filho. Seguir a minha instrução, colocar em prática. E eu te digo que eu vou operar na sua vida milagres e maravilhas, e vou fazer rompimento e multiplicação. E não tem a ver, meu filho, com as pessoas, com coisas, com situação. Tem a ver em você seguir o meu espírito, seguir a minha palavra, e a minha palavra e o meu espírito vai te colocar nos lugares que eu tenho para você, lugares influentes e estratégicos para a sua vida ser impactada, mas não apenas ela, para todos aqueles que estiverem associados com você, sair de um lugar de vergonha e ir para um lugar de honra, porque agora eles estão provando da mesma unção que opera sobre sua vida. Eu estou vivendo assim, irmão, e é bom demais viver uma vida assim. É uma leveza. E o Senhor está te chamando para viver essa vida.
Amém? Vamos seguir para a próxima instrução. No finalzinho, aí diz assim: derrame. Está chegando ao final. Depois de tudo, leva as vasilhas lá para sua casa, se tranque com seus filhos, fique lá. Aí ele diz: derrame aquele azeite que você tinha, o inicial, em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Não é interessante como Deus é detalhista, irmãos? Está dizendo: olha, pega o azeite que você tem, bota todas as vasilhas, vá derramando, feche, separe. Pegue outra vasilha, derrame, feche, separe. Irmão, nós precisamos fazer o serviço, a nossa parte, com excelência. Não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Você vê que Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de desordem. Deus não é um Deus desorganizado. Oh, aleluia. A gente precisa seguir o processo. E esse processo aqui, irmão, era completo. Era um processo de ordem, de excelência. Como a gente quer promoção da parte de Deus se a gente não arruma a nossa casa? Como é que a gente quer uma promoção no nosso trabalho se a gente faz a nossa parte de qualquer jeito? Eu vou te dizer, eu vou pregar hoje bem, e quando for amanhã eu vou pregar melhor, e depois vou pregar melhor e melhor e melhor. Sabe por quê? Você pode dizer: mas Luna, por que isso? Porque eu estou fazendo para Ele, eu não vou fazer de qualquer jeito. Não vou fazer meia boca, não vou fazer mais ou menos. Não, irmão, eu vou fazer o meu melhor, para Ele ser exaltado. Eu vou arrumar a minha casa da melhor forma. Amém? Porque eu quero, irmão, Deus está dentro da minha casa. Mas Deus está dentro da minha casa física. Então a minha casa não é para viver uma bagunça, não. Eita, meu Deus, o Senhor está falando. Porque às vezes a gente está dizendo: Senhor, me promove, me dá promoção, abre portas. Mas eu quero te perguntar: aquilo que está na sua mão, você está cuidando com excelência? Eu vou cuidar com excelência daquilo que está nas minhas mãos e vou oferecer o melhor para o Senhor. E eu te digo, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de ordem. E para a gente ser promovido, nós precisamos andar em excelência, em organização e em ordem. Irmão, pensa um negócio que Deus falou para mim. Se ajeita, se apruma, que eu vou te promover. Vai lá caminhar, vai lá, vai garota. E eu vou te promover. Ele vai te dar instruções para te promover. Amém? Mas todas elas são excelência. Então seja excelente. Não faça de qualquer jeito. Termine os processos. Não deixe a bagunça no caminho, na casa, no seu trabalho, no ministério. Deus é um Deus de ordem. Desde o princípio. Desde o princípio, Deus é um Deus de ordem. E onde há ordem, há prosperidade. Onde há ordem, há multiplicação, há rompimento. Irmão, um crente paga as contas, ele vai prosperar. Um crente que é o melhor funcionário, ele vai prosperar. Está dizimando e ofertando, ele vai prosperar. Porque o nosso Deus, ele honra princípios de excelência e de ordem. E quando ele está vendo, irmãos, que os princípios de ordem e excelência estão sendo cumpridos na minha vida e na sua vida, ele vai dizer: está pronto, agora eu vou multiplicar. Oh, aleluia. Você era para estar mais animado que isso, mas eu estou muito animada, porque papai está dizendo: vou multiplicar o azeite. Vou multiplicar o azeite. Vou multiplicar o azeite. Que tu arrumou a casa, arrumou as vasilhas. Eita! Oh, aleluia! Aí ela foi enchendo, fechando e separando. Depois disso ela foi embora. E o que foi que aconteceu, irmãos? Aqui teve uma multiplicação de azeite. Mas calma que a gente vai ver. Derrame daquele azeite. Depois disso ela foi embora. Seguiu a instrução, versículo 5. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ainda tinha azeite. Mas eles responderam: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite não é o problema. O problema é se a gente está preparado. Você está vendo, irmãos? O texto está dizendo que ainda tinha azeite, mas não tinha mais, era vasilha. Irmão, prepara a tua vasilha, porque azeite ele tem. Ele multiplica, irmãos, um pouco de azeite ela tinha. Ele multiplicou o azeite porque ela fez a parte dela. E no final, irmãos, azeite ainda tinha. O que tinha acabado eram as vasilhas. Multiplicar azeite não é um problema para Deus. Ele só está aguardando que eu e você
Vá atrás das vasilhas, prepare as vasilhas, prepare as vasilhas, prepare as vasilhas, porque o azeite vai ser multiplicado. Deixa eu te dizer, você prepara as vasilhas, o azeite é multiplicado. Mas daqui a pouco, irmãos, aí você resolve esse problema. Ou você entrou numa nova estação. Para cada nova estação que você entrar, você precisa preparar novas vasilhas. Tem gente que vai pegar, tem gente que não vai. Para cada nova estação que você entrar, você precisa preparar novas vasilhas. Para cada nova estação que você entrar, prepare as vasilhas, porque Ele vai derramar e vai multiplicar azeite. Eu estou me preparando para a nova estação. Aí Ele está derramando azeite. Daqui a pouco, irmão, tem outra estação. Eu vou preparar novas vasilhas. Aí, para terminar a história, ela procura, teve essa multiplicação sobrenatural. Ela procura o profeta. Estava dormindo no ponto ainda, ó. Profeta, o que é que eu faço? Porque está lá o azeite todo multiplicado, cheio de vasilha dentro de casa. Olha, tudo que é canto tem vasilha e azeite que não acaba mais. Mulher, o profeta Eliseu olhou para ela como quem está dizendo: mulher, tu ainda não entendeu. Depende de Deus, mulher. Vai vender e pagar tuas contas, mulher. Você entendeu, irmão? Ela ainda estava lá, ó, dormindo no ponto. E ele olhando para ela: rapaz, tu já tem um suprimento. Agora vai trabalhar e resolver tua vida. Levanta, acorda cedo, vai trabalhar, mulher. Vende os azeites e paga tuas contas. E vive a partir desse lugar. Eu vou encerrar com isso aqui. Oh, aleluia, Deus está falando, irmão. 1 Tessalonicenses, coloca esse texto aqui, pessoal. Por favor, para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4... versículo 11 e versículo 12. Coloca esse texto aqui para mim. Sabe, quando ele diz assim: vai, venda o azeite, pague suas dívidas. Deus está dizendo: não dependa de pessoas, dependa do Senhor. Faça o seu melhor e trabalhe com suas mãos. Sabe qual é o problema de alguns crentes? Eles estão dependendo de pessoas. Seu lugar não é dependendo de pessoas. Seu lugar é dependendo de Deus. Quem abre portas, quem promove, quem estabelece é Deus. O problema é que a gente fica esperando que as pessoas façam por nós. Irmão, a gente gera expectativa. Deus faz, Deus abre, Deus promove, Deus sabe onde você mora, Deus conhece o seu e-mail, Deus conhece o seu número telefônico, rapaz. Oh, aleluia. Sabe, o Senhor falou para mim: minha filha, eu estava, né, às vezes a gente fica lá queixoso para o Senhor. E o Senhor foi tratando, ministrando muitas coisas ao meu coração. E uma das últimas coisas que Ele falou para mim foi: você está pronta para viver uma nova estação, uma temporada de colheitas. Porque você está aprendendo a depender de mim. Irmão, eu vou honrar as pessoas. Eu vou admirá-las. Eu vou considerá-las, mas eu não vou depender das pessoas para chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou fazer a minha parte diante dEle, com fidelidade. E Ele é aquele que abre portas e me coloca nos lugares que Ele tem para mim. Agora eu vou andar em honra, vou andar em lealdade, vou andar em submissão, mas eu não vou depender, eu vou depender do Senhor. A Bíblia diz assim: um dia eu estava orando, eu gastei bastante tempo. Te dou um conselho final: gaste tempo lendo sua Bíblia, lendo a palavra, irmão, estudando a palavra, lendo o Novo Testamento, lendo as cartas. E agora eu tenho gastado bastante tempo fazendo isso, lendo as cartas do apóstolo Paulo. E eu cheguei nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 11 e no versículo 12, diz assim, na NVI: esforcem-se, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Eu vou ler aqui. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, e trabalhar com as próprias mãos, e trabalhar com as próprias mãos, e trabalhar com as próprias mãos. Oh, aleluia, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
Oh, irmão, o Senhor está dizendo: a vida é tranquila, meu filho, depende de você. Para de chorar, levanta, vai trabalhar com tuas mãos, se empenha, faz tua parte. Essa é a vida, irmão, que Deus tem para mim e para você. Ele quer multiplicar o azeite, e Ele é poderoso para multiplicar. Mas nós precisamos trabalhar e fazer a nossa parte. Não terceirize a parte que é sua. Faça a sua parte e você vai entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. 21 anos, aniversário. Sabe? Tem multiplicação para essa igreja. Tem multiplicação para esse corpo de liderança. Tem multiplicação para a sua vida. Talvez você diga, você que está aí atrás, você diga: você não sabe o que aconteceu em 2024. O Senhor está dizendo: esqueça 2024. Faça a sua parte. Trabalhe com suas mãos. Prepare as vasilhas. E eu vou multiplicar o azeite. Você vai vender o azeite, vai pagar suas contas e vai viver em paz e em segurança.